Pessoal, bom dia. Eu falo mais alto assim no começo, que é para o pessoal acordar, ficar mais esperto, né? O pessoal já fez ginástica laboral hoje de novo. Bom dia para todos que estão aqui presentes. Bom dia, doutora Paula. A doutora Paula será a nossa palestrante de hoje. Logo mais ela se apresenta com maiores detalhes, fala sobre a especialização dela. A doutora Paula é médica, né? E ela vai fazer a palestra para a gente sobre infarto e diabetes. Para começar o nosso dia hoje, nós teremos o Alan e a Thaís. Vão tocar uma música bem gostosa para a gente já começar, já ficar mais feliz, porque ficar feliz faz bem para o coração, né, doutora? Então, ajuda a prevenir infarto, essas coisas. Então, espero que vocês participem bastante. Quem está assistindo à distância, fique à vontade, participe, mande suas perguntas se tiverem dúvidas. Agradecemos a adesão do pessoal que está assistindo online, muitas pessoas assistindo nos últimos dias, as perguntas acontecendo. Quem está aqui e não fez ainda a sua vistoria da Porto Seguro para ter o seu carro mais seguro, por favor, pode trazer, pode participar. Espero que todos estejam gostando. A gente está aqui para atender às necessidades de vocês. E fiquem à vontade, Thaís e Alan, dê esse presente para a gente. Foi tão bom que a gente quer mais um, não quer? Quem quer mais um aí? Se pedir com carinho, ela toca. Não está ensaiado, mas eles vão fazer. Vai ficar bonito do mesmo jeito. A Thaís é modesta, mas ela arrasa, gente. Pode tirar. Tô tensa. Pode ter. Não, pode ser 900. Maior, né?
Se sem ensaio ficou bonito assim, se tivesse ensaiado, então nem sei o que a gente faria aqui. Bom, vamos aproveitar então, vamos assistir a doutora Paula agora. Doutora Paula, fique à vontade. Seja bem-vinda, nós agradecemos muito a sua presença e com certeza vai ser muito importante. Vou ficar te auxiliando ali, se quiser que eu passe os slides, tá? Fique à vontade. Gente, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu sou médica, sou patologista clínica. Eu trabalho no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Unicamp e na Unimed, na parte de palestras educativas. E eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto muito importante e muito prevalente na nossa população, que é a hipertensão arterial. Vou falar para vocês, definir o que é, como a gente pode reconhecer a hipertensão arterial, como a gente faz o diagnóstico e como a gente lida com essa situação para a gente evitar as consequências de uma hipertensão mal controlada. Tá? Mas vamos fazer uma apresentação bem informal. Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade. Se eu for falar alguma coisa logo a seguir, eu falo, isso eu já te respondo. Senão a gente vai conversando, tá bom? A ideia é que todo mundo saia daqui esclarecido a respeito desse assunto. Combinado? Bom, a gente fala muito de hipertensão, pressão alta, mas a primeira coisa que a gente precisa é definir exatamente o que é pressão arterial. Tá? A pressão arterial nada mais é do que o resultado da força que o coração faz para bombear o nosso sangue. Então, é a força do sangue na parede dos vasos. Tá? O nosso coração ele funciona como uma bomba, onde ele se enche de sangue, bombeia, joga esse sangue para os vasos, para as nossas artérias, para as nossas veias, ele torna a dilatar, enche de sangue, impulsiona esse sangue. Então, na verdade, o nosso coração é um motor, é uma bomba que impulsiona o sangue. A hora que o sangue circula nas nossas veias, na nossa artéria, ele exerce uma determinada pressão na parede dos vasos. É igual quando a gente liga a torneira de uma mangueira. A água faz pressão na mangueira. É como se os nossos vasos fossem essa mangueira. Tá? Então, isso é pressão arterial. Então, agora, se a gente já sabe o que é pressão arterial, o que é hipertensão arterial? É o que a gente chama de pressão alta. É quando essa força que o sangue faz na parede das artérias dos nossos vasos está acima dos limites normais. Essa é a definição clássica do que é hipertensão arterial ou pressão alta. Bom, a gente precisa saber o que é normal, tá certo? A gente espera, em um indivíduo normal, em um adulto normal, que a nossa pressão fique na faixa de 120 por 80 milímetros de mercúrio, famoso 12 por 8. Tá? Essa é a faixa ótima do normal. E nós vamos considerar já hipertensão arterial níveis acima de 140 por 90. Tá? Isso é o que a gente já define como uma pressão. A gente diz que a pressão está alterada, está aumentada, é a hipertensão arterial. Vocês perceberam que ficou uma faixa aí no meio, certo? Pode passar. E essa faixa é muito importante que a gente defina. Por quê? A gente tem a faixa do normal, dos 12 por 8, 120 por 80, a faixa alterada, dos 140 por 90. A gente sabe que o risco aumenta conforme a pressão arterial aumenta. Então, o risco da pessoa ter um infarto, um AVC, um derrame cerebral, uma insuficiência cardíaca, alterações renais aumenta conforme a pressão arterial aumenta. Então, a gente tem uma faixa aqui entre 120 e 140, que é o que a gente chama de limítrofe, ou pré-hipertensão. É um momento muito importante, inclusive, da gente perceber e reconhecer esse momento, que é onde a gente pode atuar preventivamente para evitar que essa hipertensão se instale ou mesmo retardar esse processo. Tá? Pode passar. Pode passar o próximo. Gente, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a hipertensão arterial não tem um sintoma clássico. Se a gente pergunta para as pessoas
se elas acham que pressão alta dá sintoma, tem gente que vai dizer que tem dor de cabeça, eu sinto uma pressão na nuca, eu sinto tontura. Na verdade, isso são sintomas vagos, que não necessariamente são sintomas de hipertensão arterial. Na verdade, o grande problema da hipertensão arterial é que ela é o que a gente chama de uma doença silenciosa. Ela vai se instalando devagarinho, na grande maioria das vezes, sem produzir nenhum tipo de sintoma, e a hora que a pessoa percebe, ela já está hipertensa. Muitas vezes descobre que a pessoa é hipertensa já numa consequência tardia dessa situação. Então, só tem um jeito, realmente, da gente saber se a nossa pressão está normal ou não, que é medir. Não tem outro jeito. Você fala, estou com dor de cabeça. Vai ver, está com pressão alta. Eu estou sentindo uma palpitação. Será que é pressão? Não, só tem um jeito, medir. Tá? Não tem outro. Lembrar de uma coisa, a nossa pressão arterial ela é variável ao longo do dia. Ela não é estanque, ela não é sempre a mesma coisa. Ela varia com algumas situações ao longo do dia, com esforço físico, com estresse emocional, com dor, com ansiedade. Tudo isso leva a uma alteração transitória, pequenas alterações da pressão arterial. Então, muitas vezes, o médico, para caracterizar realmente se a pessoa é hipertensa, precisa lançar mão de outros exames, não só uma medida isolada da pressão arterial. Porque não dá para a gente esquecer que tem gente que tem tanto medo de médico, fica tão ansioso quando vai no médico, que a hora que chega no consultório, o médico começa a consulta, vai medir a pressão da pessoa está alta. Daí o médico vai conversando, tira a história, examina. Lá no final da consulta, com a pessoa já mais relaxada, vai medir de novo a pressão está normal, muitas vezes. Então, isso que a gente chama de hipertensão do avental branco. Na verdade, isso mostra o quê? O quanto que a ansiedade daquele momento pode influenciar uma medida isolada. Então, hoje, muitas vezes, para se caracterizar melhor um quadro de hipertensão, principalmente naquelas situações limítrofes ou discretamente aumentadas, existem outros exames. Inclusive, pode-se fazer um monitoramento da pressão durante 24 horas. É colocado um manguito no braço, ligado a um aparelhinho, que vai medir a pressão da pessoa de 15 em 15 minutos. Com isso, depois de 24 horas, o médico vai poder olhar para aquele mapa e falar assim, não, essa pessoa é hipertensa, ela não é hipertensa. Ou então, essa pessoa ela tem uma tendência a ter um pico hipertensivo de tarde. Ou então, essa pessoa está fazendo pressão alta à noite. Então, são situações que muitas vezes, numa medida isolada, não pega. Tá? E precisa de um exame mais elaborado. Bom, a pergunta de qualquer pessoa que começa a ter hipertensão, ou que tem parentes hipertensos, tem conhecidos hipertensos, é a pergunta por que acontece isso? Qual é a causa da hipertensão arterial? Na verdade, não existe uma causa única. Tá? E, na grande maioria das vezes, a gente não consegue determinar qual é a causa primária daquela hipertensão. O que hoje é muito claro para todo mundo é que a hipertensão ela é multifatorial. Então, existem inúmeros fatores envolvidos no aparecimento da hipertensão arterial, da pressão alta. E são esses fatores que são muito importantes que a gente reconheça, que a gente saiba quais são esses fatores. Por quê? Existem fatores que não são modificáveis. Não adianta. Tem coisa que a gente não pode mudar. Mas existem muitos fatores envolvidos no aparecimento da hipertensão arterial que são modificáveis. E são esses que são importantes que a gente conheça. O primeiro fator não modificável é a hereditariedade. Não tem jeito. A gente é filho do nosso pai, da nossa mãe, a gente tem a nossa família, tem a nossa carga genética, tá certo?
O não quer dizer que quem é filho de um hipertenso vá ter hipertensão arterial. Mas, na verdade, é sinal de alerta, é bom ele prestar atenção. Por exemplo, na minha casa, meu pai é hipertenso, 2 irmãos meus são hipertensos, eu e meu outro irmão não. Mas a cada 6 meses eu estou medindo minha pressão arterial. Meu outro irmão também, porque a gente sabe que existe uma tendência à hipertensão. Não que a gente vá ser, tá certo? E esse fator é importante, né, doutora? É importante. Assim, não é porque existe na família um hipertenso que você vai medir todo dia a pressão. A não gente... é porque não vai ajudar isso. Né? Não porque foi o que eu mostrei. Ela varia em vários momentos do dia a dia. Então, não é uma medida isolada que vai te dar esse diagnóstico. E não é porque seu pai é hipertenso que você vai ser. Meu pai eu não sou. Meu irmão, mais novo, é hipertenso desde os 20 e poucos anos. Então, é bem variável. É muito variável. Só é importante que quem vem de uma família que tem várias pessoas hipertensas, pelo menos a cada 4, 6 meses, meça a sua pressão e faça seus exames de rotina. Tá? Pode passar. Outra coisa que não dá para mudar é a idade. A gente tem a idade que a gente tem, tá certo? Isso, por mais bem conservada que as pessoas estejam, a gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando, a população vem se tornando mais idosa e a incidência de hipertensão aumenta com a idade. Isso não tem jeito. Então, outra coisa para a gente reconhecer. Tá? Pode passar. Por exemplo, aqui nesse gráfico, estou mostrando para vocês aqui a porcentagem da população hipertensa de acordo com a idade. Vocês podem ver que na faixa dos 18 aos 34, 35 anos, uma frequência de menos de 10%, 5% da população mundial, tá certo? É hipertensa. Isso, vocês percebem claramente que vai aumentando com a idade, até que a gente chega naquela faixa acima dos 75 anos, onde mais de 50%, beirando ser mais de 70% da população tem algum grau de hipertensão. Então, isso mostra o fator idade. Tá? E a população realmente está ficando mais idosa. Agora, se essas duas coisas a gente não pode modificar, existe uma série de outros fatores que estão envolvidos no aparecimento da hipertensão arterial que a gente pode modificar. O primeiro deles é a obesidade. A obesidade está relacionada com hipertensão arterial, está relacionada com o aparecimento de diabetes tipo 2. Então, a obesidade hoje é um problema grande. Recentemente passou na televisão que estudos de mais de 50% da população já está acima do peso. Então, é um fator importante. Aqui, só para vocês verem o tamanho do problema, homens e mulheres e a porcentagem de hipertensos. Em amarelinho, são hipertensos com peso, o índice de massa muscular inferior a 25, peso normal. Tá? Agora, como vocês podem ver, conforme aumenta a massa muscular, o índice de massa corpórea, desculpa, ou seja, o peso da pessoa, aumenta muito a porcentagem de hipertensos, o que mostra claramente uma relação entre obesidade e o desencadeamento da hipertensão. Tá? Outro fator modificável muito importante é o fumo. O fumo é um fator de risco muito grande para a hipertensão arterial. Cada vez que se acende um cigarro, a pressão dá uma subidinha, ela sobe, é uma subida transitória. Acabou de fumar, a pressão voltou para o normal. Acendeu outro cigarro, a pressão sobe. Sobe um pouquinho. Parou de fumar, acabou, volta. Ou seja, sabidamente o fumo altera a pressão arterial. Se você pensar isso 20, 30 anos, numa pessoa que já tem algum fator de predisponente, juntando fatores, isso pode desencadear ou ser mais um fator que colabore com a hipertensão.
Outra coisa que hoje se sabe que está muito relacionada à hipertensão arterial é o excesso do consumo de sal. Os estudos vêm mostrando que a gente consome muito mais sal do que o desejável. A gente come assim, 4, 5 vezes a mais sal do que o necessário. Os governos têm feito acordos com a indústria alimentícia para reduzir o teor de sal nos alimentos ao longo dos próximos anos. Porque o sal realmente, a gente consome mais sal do que o necessário. Excesso de bebida alcoólica, não preciso nem falar, é um fator de risco para uma série de doenças. O álcool em excesso só faz mal. Tá? Doutora, a gente recebeu uma perguntinha aqui pela internet. A funcionária é a Michele Soares, ela falou que a pressão dela normalmente é baixa, 11/8, mas existem dias que fica 8/7, se isso é normal. Olha, a gente se preocupa muito mais com a pressão alta, que é a que traz mais consequências. A pressão baixa, ela é muito desconfortável para a pessoa. Agora, normalmente, ela não tem também uma causa definida e não causa maiores problemas. Agora, se isso causa desconforto para ela pode ir ao clínico, ao cardiologista, expor essa situação. Ele vai monitorar se essa medida é realmente baixa, quando isso ocorre, para poder orientá-la. Mas não é uma situação grave como é a hipertensão. É muito mais uma característica da pessoa e que causa muito mal-estar, realmente. Causa muito desconforto. Né? Muito desconforto. Então, vale a pena dar uma olhada se tem alguma orientação, se hidratar melhor, orientação dietética, esse tipo de coisa, para diminuir o desconforto. Ok, obrigado. Outra coisa que vem para somar todos esses problemas é a falta de exercício físico. A população está cada vez mais sedentária, e sedentário desde pequena. A gente vê as crianças, elas não brincam mais na rua. Tem todo esse problema de violência, não sei o quê, mas a criançada vai direto para quê? Para a televisão, para o computador. Rapidinho, eles aprendem a jogar naqueles tablets, nos celulares, no computador, e vai você tirar uma criança dali para levar ela para andar de bicicleta, ela não quer nem saber. Isso vem do adulto também. O adulto chega, senta, vai para o computador, a televisão tem controle remoto, a gente vai de carro, a gente faz coisas de carro, coisas que até alguns anos atrás a gente fazia a pé. Então, realmente, o sedentarismo é um fator importante. Gente, por que a gente fala tanto da importância da hipertensão arterial? Porque se a gente não reconhece, se ela não for diagnosticada e não for adequadamente tratada, ela pode causar uma série de consequências muito danosas para o nosso organismo. Por exemplo, se ela pode acometer o cérebro, levando fator de risco para derrames, para os AVCs. Nos olhos, ela pode levar sangramentos na retina, levando a um quadro de cegueira. Se a gente pensar no nosso coração, ele é um fator de risco importante para infarto e para insuficiência cardíaca. Pode acometer os rins, levando a insuficiência renal. E leva a um quadro mais generalizado de aterosclerose nos vasos, que é depósito de gordura na parede dos vasos, vai levando ao estreitamento e vai causando alterações vasculares. Deixa eu ver. Pode passar o próximo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, porque tudo isso, na verdade, está ligado a quê? A hipertensão acelera, e é um fator de risco importante, para a aterosclerose, para a formação de placas de aterosclerose. O que é isso? O nosso vaso, lembrar da nossa mangueirinha, tá certo? Ele é pérvio, o sangue flui normalmente. Vai lá, ocorre um pequeno depósito de gordura.
Em cima dessa gordura, vai lá, com o passar do tempo, ela se calcifica. Então, o nosso vaso já estreitou um pouquinho. Nesse mesmo local, isso leva a um processo inflamatório naquele local que tem mais depósito de gordura. Tem mais depósito, calcifica mais. Isso, ao longo do tempo, leva a um estreitamento. É como se a nossa mangueira ficasse cheia de calombo, tá certo? Ela vai estreitando. E ela pode obstruir. Se isso acontecer em uma das artérias que irrigam o coração, vai levar a um infarto. Tá? Então, infarto nada mais é do que isso. É uma obstrução de uma das artérias que irrigam o coração. Não passando sangue, o tecido que é irrigado, que teria que ser nutrido por aquele sangue, deixa de ser nutrido e sofre uma lesão. Tá? Isso é um infarto. Então, e a hipertensão acelera esse tipo de coisa, é um fator de risco para infarto. Da mesma forma que é um fator de risco importante para derrames cerebrais, para os AVCs isquêmicos. Se essa placa se formar em alguma das artérias, principalmente nas carótidas, que levam o sangue para o nosso cérebro, vai entupir, vai faltar sangue em algum local do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro. Isso leva a um AVC isquêmico, a uma isquemia cerebral. Tá? Então, essas são as duas consequências mais evidentes de uma hipertensão não controlada, aumenta o fator de risco para essas duas situações. Mas lembrar que, como é uma coisa que acontece ao longo do tempo, silenciosa, lembrar também que leva a lesões no rim, que é um fator, também é um órgão muito importante, e que o não funcionamento dos rins também leva a consequências muito sérias de saúde. Então, esse é o principal motivo que a gente precisa diagnosticar e reconhecer a hipertensão. Tudo bem. A gente já definiu o que é hipertensão, o que está envolvido no aparecimento dela, como a gente faz o diagnóstico, que é medindo, ou mesmo fazendo aquele monitoramento de 24 horas. Mas aí, uma vez que a pessoa é diagnosticada como hipertensa, ela precisa ser tratada. Então, como que ocorre esse tratamento? A primeira etapa é um tratamento... Tem duas formas de tratar, que se somam, na maioria das vezes. Um tratamento não medicamentoso, que é baseado em mudança de estilo de vida. Tá? Mudar aqueles fatores que eu falei que são modificáveis. Tá? E o tratamento medicamentoso. Uma coisa que é muito importante, a hipertensão não tem cura. Uma vez que a pessoa é diagnosticada e caracterizada como hipertensa, ela vai ser hipertensa para o resto da vida. O que vai acontecer é que, se ela for bem acompanhada, tiver o tratamento adequado, ela tiver uma adesão ao tratamento, ela vai normalizar a pressão dela. A pressão dela vai ficar normal, mas vai ficar normal porque ela está fazendo tudo isso. Se ela falar, minha pressão está boa, eu sei de tomar remédio, não vou tomar remédio, a pressão vai voltar a subir. Por quê? É uma doença crônica e para o resto da vida. Então, o tratamento da hipertensão é para o resto da vida. Tá? Começar pelo não medicamentoso. Olha o problema. E para você, parece tudo tão óbvio, né? Sabe que tem uma situação, você tem como controlar, vamos controlar. Só que não é tão óbvio assim. Tem um estudo já 10 anos atrás, que mostra o quanto que as pessoas sabem que são hipertensas, o quanto que elas se tratam e o quanto que elas aderem efetivamente ao tratamento. Do total de pacientes hipertensos, 70% sabe que é hipertenso. Então, já tem 30% de pessoas que são hipertensas que não foram diagnosticadas, nem desconfiam que são hipertensas. Dessas pessoas, do total dos hipertensos, menos de 60%, então de 59% só das pessoas estão em tratamento. Obrigada. Então, a gente já percebe uma outra situação. Tem gente que sabe que é hipertensa e que não está sendo tratada. E das pessoas que fazem o tratamento, estima-se que
em torno de 30% de esteja bem controlado. Então, para vocês verem como a coisa toma um tamanho grande, de vulto, a importância da coisa, a importância da gente fazer o diagnóstico correto, da gente aderir ao tratamento para evitar todos esses danos que eu falei. Tá? Primeira coisa, então, é a alimentação. Alimentação, óbvio, tem que ser uma alimentação equilibrada. Hoje, a gente tende a privilegiar alimentos integrais, mais frutas, diminuir um pouco o consumo de alimentos industrializados, esses embutidos processados, né? Isso por quê? Para reduzir o consumo de sal. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler rótulo das coisas no supermercado. É uma surpresa. Porque a gente começa a olhar rótulo, a gente fala, meu Deus, a gente descobre que tem tanto sal em tanta coisa que a gente não faz nem ideia. Há um tempo atrás, eu resolvi variar o pão de forma que eu comprava. E hoje em dia tem aquelas gôndolas enormes, né? Tem pão de forma de tudo quanto que é tipo, né? Com quinoa, com linhaça, com não sei o quê, macadâmia, e por aí vai. Eu falei, vou variar. Peguei um, peguei outro. A hora que eu comecei a ler os rótulos, tinha a variação do teor de sal no pão era enorme. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado numa coisa assim tão corriqueira. A gente pensa no quê? A gente lembra do quê? Dos embutidos. Presunto, salame, mortadela, linguiça. Isso aí tem um teor de sal altíssimo. Todos os alimentos industrializados, enlatados, têm um teor de sal alto. Miojo, aquele temperinho, miojo, aginomoto, sazon, esses temperos prontos têm um teor de sal muito elevado. Sopa de saquinho. Então, aquela sopinha, né? Tem um teor de sal alto. Então, a primeira coisa por isso que existe algumas forças-tarefas de vários governos tentando acordo com as indústrias alimentícias para reduzir o teor de sal nesses alimentos. Mas é importante também que quem é hipertenso, dá uma lida. Vai escolher qual? Aquele que tiver o menor teor de sal. Porque mesmo de uma marca para outra, varia muito. Tá? Dá trabalho. Fazer supermercado se torna um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso. Hoje existe uma força-tarefa também da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a indústria de panificação, a Sociedade de Panificação, para reduzir o teor de sal no pão francês. Né, exato, doutora? Existe de várias coisas. Acho que a meta deles é reduzir gradativamente. Acho que cortar uma porcentagem alta até 2015, parece. É porque há pouco tempo atrás, não mais de 2 anos, eles fizeram um estudo e verificaram que se a pessoa comesse 2 pães franceses por dia, ela já chegava no limite de sal do dia, né? Porque tinha muito teor de sal no pão. As padarias não controlavam isso, não. Né? Era da mão do padeiro. Então... eu dou o exemplo do pão de forma, varia de uma marca para outra. A gente precisa, então, começar a pensar nesse sal do alimento, não aquele sal do saleiro. A gente fala, mas eu não ponho muito sal na comida. Esse é o sal que a gente enxerga. Aquele que a gente põe no tempero, aquele que a gente pega o saleiro e põe na salada. Mas não é só. Mesmo esse, o nosso paladar tende mais ao salgado. É por uma questão de hábito, inclusive. Mas tem muito sal já embutido nos próprios alimentos, como é o pão francês, por exemplo. Bebida alcoólica... Não preciso nem falar nada, né? O excesso de bebida alcoólica é danoso para todos os órgãos do corpo, para a vida da pessoa. Então, parar de beber é fundamental. Parar de fumar. Quem for um hipertenso que fuma está brincando com fogo. Ele está pondo mais um fator de risco na doença dele, tá certo? Então, o ideal é que pare de fumar. Na verdade, a vida do fumante não anda muito fácil atualmente. Não pode fumar mais em lugar nenhum, cigarro está muito caro. As pessoas que querem fumar estão num bar, num restaurante, com a família tem que sair lá na rua, fumar, quer dizer, está muito complicado. Então, já que está complicado, para.
O ideal. E ainda bem que, com todas as campanhas que tem tido, vem diminuindo o índice a porcentagem de fumantes na população. Controle de peso é muito importante. Importante que eu já mostrei para vocês que a incidência de hipertensão aumenta com o peso, com a obesidade. Ninguém precisa ser modelo, mas precisa ter um peso saudável, compatível com sua altura, para evitar os problemas da obesidade, tanto a hipertensão quanto a própria diabetes. Exercícios físicos regulares são muito importantes. A gente sabe que o exercício físico reduz a pressão arterial, tá? O exercício físico constante diminui, ajuda o controle da pressão arterial e ajuda, inclusive, no paciente diabético, ajuda a controlar a diabetes. O exercício ele faz bem, dá uma sensação de bem-estar. Exercício físico é muito importante. E sabe, como eu já comentei, a população se tornou muito mais sedentária. Às vezes você está na mesa do lado do seu colega de trabalho, você não levanta para falar com ele, você manda uma mensagem. E aí todo mundo se reconhece numa situação dessas, tá certo? A televisão tem controle remoto, a gente não levanta para mudar o canal. O carro, vidro elétrico. Não se anda a pé. A gente, entre o elevador e a escada, a gente... estou com pressa, eu vou de elevador. Todo mundo faz isso. Então, na verdade, aconteceu duas coisas. A alimentação mudou. Com isso, aumenta uma tendência à obesidade e diminuiu o exercício físico, mesmo naquelas atividades do dia a dia. Então, isso é mais um fator que colabora. Vocês têm ideia de quanto tempo a gente tem que fazer de exercício para a gente deixar de ser considerado sedentário? Vocês acham que é muito, que é pouco? Pode chutar, pessoal. Chutem. Chutar é exercício. Meia hora, uma hora? Meia hora está mais próximo. Na verdade, hoje, uma pessoa que faça 150 minutos de exercício por semana não é mais considerada sedentária. 150 minutos por semana, vamos fazer as contas. Meia hora, 5 dias por semana, ou então 20 minutos, 6 dias de 20 minutos, um dia de 30. Ou, na verdade, não é muito, tá certo? Daí você vira e fala assim, eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Mas será que a gente não consegue, então, 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde? Será que a gente não consegue dividir isso? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa de encaixar essa meia horinha no dia da gente? A hora que a gente se conscientizar que isso é importante para prevenir uma série de doenças e para ajudar a controlar outras, a gente vai ter que achar um tempinho para isso. E é começar a criar o hábito. Em vez de mandar o filho andar com o cachorro, vai você, leva o cachorro passear. Aumenta, vai na padaria, em vez de carro, vai a pé. Desce do ônibus um ponto antes. Tá certo? Tem uma série de coisas que são complicadas quando a gente fala, mas depois, se a gente começar a fazer, a gente fala, até que dá certo. Então, é importante achar um jeito de pôr o exercício na nossa vida. Só para vocês verem, esse aqui foi um trabalho que foi feito com animais, com ratinhos. Eles pegaram ratos hipertensos e dividiram num grupo de ratos hipertensos sedentários e um rato hipertenso que fez exercício durante 12 semanas. Depois de 12 semanas, eles foram ver. Em preto é o nosso ratinho sedentário. Branquinho é o ratinho que treinou durante 12 semanas. A gente vê, a máxima, a mínima, a pressão média diminuiu. Então, isso mostra claramente o efeito benéfico do exercício no controle da pressão arterial. Tá? E aí, a gente vai para o tratamento medicamentoso. Hoje, existe uma quantidade enorme
de medicamentos que controlam muito bem a pressão arterial. Importante é que isso deve ser orientado pelo médico de cada um, pelo seu cardiologista, pelo seu clínico, porque o que serve para um não necessariamente serve para o outro. Então, essa história, o vizinho toma não sei o quê, será que... Não. O tratamento deve ser individualizado. Existe uma quantidade enorme de medicamentos que o médico pode lançar mão para obter um controle adequado da pressão. Temos hoje uma série de programas, tipo farmácia popular, que esses medicamentos, boa parte deles, você pode obter nos postos de saúde ou na farmácia popular, ou de graça, com desconto, às vezes já até 90%. Muitos deles você pode pegar de graça na farmácia, apresentando a receita. Então, não tem nem aquela desculpa de dizer, não tenho dinheiro, é caro. Não. Esse não é um fator, porque esses remédios estão disponíveis. Então, na verdade, o que depende da pessoa se conscientizar de que ela tem uma doença crônica, que, se ela não for adequadamente tratada, ela está aumentando o seu risco de ter um derrame, de ter um infarto, de ter uma alteração, um problema renal, ao longo de 10, 20, 30 anos. Então, e que, se ela tratar adequadamente, tomar a medicação correta, fizer exercício, ficar no peso adequado, o controle dessa situação é muito mais fácil. Tá? E ela vai, com isso, conseguir manter a pressão dentro dos níveis esperados, e, com isso, ela está tirando todos os fatores de risco envolvidos nessa situação. Tá certo? Ela deixa de ter um risco aumentado do que uma pessoa que não trata a pressão arterial. Tá? Eu vou parar por aqui, porque agora eu quero ouvir vocês, tirar dúvidas. É um assunto que sempre tem dúvida, sempre tem alguém que se não é hipertenso, tem um colega, o pai, a mãe, o marido. Então, é um assunto, é uma prevalência muito grande na população e tem muita dúvida. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar. Quem quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Pádua. Isso é importante, na verdade, é saber que é hipertenso e fazer o uso adequado da medicação e controlar. Esse é o que está no caminho correto. Tá certo. Daí você vai na farmácia e pega o remédio. Exato. É isso mesmo. Aqueles aparelhos eletrônicos que a gente compra para medir a pressão, eles são bem precisos, tanto quanto aqueles do hospital ou não? Olha, a gente tem que lembrar que eles são aparelhos, são equipamentos. Então, eles têm que ser periodicamente calibrados, coisa que a gente, na casa da gente, não lembra de mandar aquele aparelho que a gente tem na gaveta, de mandar aferir. No nosso trabalho, quem trabalha com equipamentos fala, nossa, eu preciso aferir determinada máquina. Mas então, o primeiro problema é que, muitas vezes, eles não são calibrados adequadamente. Segundo, a pessoa precisa ser bem treinada para medir a própria pressão. Parece fácil, mas tem a forma correta de fazer. E esses de pulso, se você mudar a posição do braço, vai dar medida diferente. Então, aquele que é o manguito, mesmo esses de caso de manguito, ele é mais fácil, é mais estável. Mas, lembrando, o problema de calibração. Esses de pulso é muito prático, a pessoa fala, não, esse é mais fácil, eu ponho, eu vejo. Mas, se ela medir, é recomendado que o braço fique na altura do coração, ali para medir. Se você medir com o braço esticado ou com o braço mais para cima, vão dar pressões muito diferentes. E aí, você fala, meu Deus, qual está certa? Então, tem esse problema. Tá? Se tiver de escolher um, eu acho que o de braço tem menos variação. Mas, lembrando que a gente tem que calibrar como qualquer máquina, ao longo do tempo. E a calibração tem a sua validade e tem também a questão de impacto, solavancos, essas coisas. Dependendo do aparelho, você vai ter que fazer com maior frequência ou não. É pensar que é um equipamento. Da mesma forma que a gente cuida e faz manutenção de equipamentos
no nosso trabalho, uma máquina para produzir determinada coisa, tem sua manutenção, isso é um equipamento também. Olha, depende. Na verdade, tem pessoas que vão desenvolvendo uma doença coronariana ao longo do tempo, devagarinho, e vai dando alguns sintomas. Agora, existem situações onde o primeiro sintoma já é um infarto maior. Então, o infarto também não tem uma regra geral. Tá? Tem situações onde vão ocorrendo obstruções, a pessoa tem outras doenças concomitantes que vão levando a obstrução dos vasos no coração, e ele vai sentindo uma dor, falta de ar, vai tendo sintomas. Às vezes, esses sintomas são vários, passam despercebidos. Às vezes, o primeiro sintoma que a pessoa percebe já é um infarto. Então, por isso que assim, a gente tem que ter um controle periódico. Tá? E isso também envolve questão de atividade física ou não, né, doutora? Às vezes a pessoa toma a decisão de voltar a fazer atividade física ou começar a fazer atividade física sem um pré-exame, sem uma orientação, e isso pode desencadear. É muito importante que a gente tenha a hora que você fala, você não faz nada e fala, não, agora eu vou me exercitar. É importante que vá ao clínico, vá ao cardiologista, ele vai pedir todos os exames, vai ver como você está tudo bem, ele vai te liberar. Se tiver alguma coisa, ele vai até te dizer qual é o exercício mais adequado para a pessoa fazer. E para começar, como começar. E lembrar, gente, se a gente está sem fazer nada, não dá para ficar 2 horas, ficar 1 hora na academia e achar que a gente está ao máximo, porque o organismo não está preparado para isso. A coisa tem que ser gradativa. Por isso que, muitas vezes, o que se fala, as pessoas começam com o quê? Com o que é mais democrático, com uma caminhada leve. Com uma caminhada leve, vai aumentando, mas tudo isso, o ideal é que seja orientado. Até para a gente não ultrapassar o limite do corpo. Às vezes, o pessoal resolve ir para a academia, a hora que vê, estourou o joelho, estourou o ombro, porque fez um exercício mal orientado, que não era adequado para ele. Se lesiona. E acaba se lesionando e a emenda fica pior que o soneto. Mais alguma pergunta? Ele não causa hipertensão, mas ele pode dar uma elevação discreta, sim, no ambiente. É uma coisa que é relatada pelas pessoas, sim. É mais no frio. E, por exemplo, no calor, como os vasos se dilatam, no calor, a temperatura do corpo sobe, tá certo? Está muito calor, e o nosso corpo, os vasos se dilatam para a gente eliminar calor, para a gente ficar sempre com a nossa temperatura constante. A hora que os vasos se dilatam um pouco, a pressão cai. No frio, isso não acontece. Mesma coisa, tem quem mora no litoral e vai para algum lugar mais alto, por exemplo, mora no litoral e vai para uma cidade mais alta, tipo Campos do Jordão. Quem é hipertenso, dá diferença, a altitude pode... Tem pessoas que são mais sensíveis, no verão precisa de um ajuste diferente de medicamento, por isso que quem é hipertenso, de tempos em tempos, deve, as receitas hoje valem por 4 meses, né? São 120 dias para pegar remédio na farmácia. É uma periodicidade adequada para a pessoa ir fazendo o seu retorno no cardiologista, e ele vai adequando a dose às várias situações. Se a pessoa mudar de lugar, mudar de atividade, vai adequando. Doutora, nós temos aqui um agradecimento, o Tiago, que mandou via online para a gente, agradecendo a senhora por estar aqui, podendo esclarecer algumas dúvidas, eles estão assistindo online. É um prazer. E o Edson, que perguntou se, por esse aumento da pressão na atividade física, é importante essa consulta com o médico, mesmo que não se tenha problema. É fundamental que, antes da gente começar qualquer atividade física, a gente passe por uma avaliação médica.
porque ele vai pedir os exames, ele vai inclusive orientar qual é o melhor tipo de exercício que a pessoa deve fazer, para evitar de desencadear alguma lesão, ou mesmo ele vai poder diagnosticar alguma situação que a pessoa não tenha percebido, ou ela ainda não tenha sido diagnosticada. Por isso que é importante. Bom, para quem não escutou, o Padre está falando que ele já ouviu falar de pessoas que vão fazer atividades físicas, até atletas mesmo, e não sabe que existe uma bolinha de gordura lá na veia, e ela se desprende e pode causar algum dano. Por isso que é importante que a gente sempre faça todos os exames. Se o médico ele vai pedir aqueles de rotina, se pelo histórico da pessoa ele tiver um histórico de doença cardíaca na família, ele vai pedir exames mais elaborados. A ideia é tentar cercar ao máximo para esse tipo de situação, para evitar alguma situação. Sim, mas a ideia é cercar o mais possível esse tipo de coisa. Ele vai ver o histórico, vai ver os exames. Dependendo do que a pessoa vai fazer de exercício, ele vai pedir mais exames. A gente não pode confundir o exercício físico saúde, que é o que nós estamos conversando agora, com o exercício físico treinamento para atleta, para rendimento de alta performance. Ninguém aqui está pretendendo ir para a Olimpíada de 2016, acho. Eu, pelo menos, também. Então, na verdade... Se estiver pretendendo que seja bem acompanhado. Que seja bem acompanhado. Ou melhor, ou que a gente consiga um ingresso para assistir, né? Mas, na verdade, é isso. É diferente o exercício físico saúde do treinamento de alto desempenho. Um atleta uma pessoa que vai correr maratona tem que ter um acompanhamento muito diferente de alguém que vai andar meia hora por dia. Tá certo? Mas a gente vai andar meia hora por dia, a gente tem que ir no cardiologista ou no nosso clínico, fazer um exame, falar, olha, eu estou querendo começar exercício, eu estou bem, o que é melhor para eu fazer, ter uma orientação adequada. Mais alguma pergunta? Qual que é o seu nome? Gina. A Gina quer saber como que funcionam os medicamentos e se depois que houve o uso do medicamento, o depósito, a arteriosclerose, se existe como reverter ela, né? Bom, o mecanismo de ação dos remédios são vários. Então, cada medicamento tem um mecanismo de ação diferente. Então, é difícil te dizer exatamente. Eles associam, geralmente, tem diuréticos, tem remédios que atuam no nível de formação de angiotensina, tem vasodilatadores. Cada remédio tem um mecanismo de ação diferente. Por isso que é importante, por isso que eu falei, o que funciona para um, não necessariamente funciona para o outro. O cardiologista vai ver qual é a melhor combinação para aquela pessoa. Muitas vezes, tem pessoas que com um único medicamento controlam, às vezes precisam associar dois, às vezes não está legal, ele muda para um que tem um outro mecanismo de ação que vai controlar melhor. Tá? Então, hoje, a gama é imensa. Se você pegar a lista de antihipertensivos, é uma lista enorme, e que cada um vai ser mais adequado a uma situação. Com relação ao depósito de gordura, a gente consegue estacionar aquilo ali. Porque o que calcificou, calcificou. Mas a gente consegue estacionar aquilo com um controle metabólico adequado. Então, você controla a pressão, você controla o peso, você começa a fazer exercício, e a gente tem uma defesa natural
que é o HDL colesterol. A gente tem o colesterol total, tá certo? Tem várias frações do colesterol. Daí o pessoal fala, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Não, na verdade, tem um colesterol, que é o LDL, que é ele que se deposita, tende a se depositar nas paredes das artérias. E a gente tem o HDL. Qual que é o papel dele? Ele ajuda a remover esses depósitos de gordura. O exercício físico aumenta naturalmente o HDL. Então, além de tudo, o exercício físico ajuda nesse tipo de situação. Alimentação, peixes, aqueles ômega 3, ômega 6, tudo isso aumenta o HDL. Agora, uma outra coisa, o fumo diminui o HDL. Então, uma pessoa que fuma e é sedentária, ela tem 2 fatores de risco aí. O fumo diminui o HDL que protegeria o organismo, tá certo? Desses depósitos. Ele não faz exercício, isso é mais baixo ainda. Então, quando a pessoa para de fumar, o HDL gradativamente começa a subir. E quando começa a fazer exercício, também sobe. Então, aí o próprio organismo vai se equilibrando. Agora, se a pessoa tiver, junto com a hipertensão, alteração de colesterol, dos níveis de colesterol, de triglicéridos, o médico vai entrar com uma medicação adequada, que são extremamente eficientes para baixar os níveis, de normalizar o colesterol e triglicéridos. Tá? Pode falar? Tem mais uma pergunta? A gente não está escutando. Você vai ter que usar o microfone, não tem jeito. Seu nome mesmo? Silvana. Silvana tem hipertensão, né, para os colegas que não ouviram, e ela teve um sintoma de pontada no peito e formigamento no braço. Aí foi para o pronto-socorro, fez os exames, e você quer saber se isso é um sintoma de infarto, um sintoma parecido com alguma coisa assim ou não, né? Na verdade, só os exames, que é uma situação que não dá para inferir nada. O ideal, quando temos um sintoma desse tipo, é o que você fez. É ir ao pronto-socorro para fazer exames, porque aí os exames é que vão poder dizer se tinha alguma situação naquele momento ou não. Tá? Não tem outro... Não, e isso... E o importante é que não fique só numa consulta de pronto-socorro. O pronto-socorro atendeu, fez os exames, daí depois você marca uma consulta com o seu cardiologista, fala, olha, eu tive isso assim, assim, assado. Ele vai poder avaliar melhor a situação. Tá? Mais alguma pergunta? Temos? Não? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem perguntas que vocês lembrem depois, encaminhem para a gente. Se a gente tiver aí disponibilidade no dia, encaminhar para a doutora Paula ou passar aqui para o nosso médico, tem uma outra orientação, né? Agradecemos já antecipadamente a doutora Paula, uma salva de palmas para ela. Agradecemos a participação de vocês, a participação de quem está assistindo online, quem está assistindo ao vivo. Essa palestra nossa aqui, doutora, ela foi transmitida para todos os nossos consultores, todo o pessoal que está fora. Foi uma forma da gente chegar nas pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, e poderem participar. Isso é importante. Então, a gente quer, com isso, levar o maior número de pessoas possível à orientação. Até internamente, a gente tem pessoas aqui que estão assistindo. Eu achei essa iniciativa de vocês muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês e espero ter ajudado a esclarecer um assunto que gera muita dúvida. E, como ele falou, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês encaminham ou para o médico de vocês, ou mandam para nós, a gente responde, tá bom? Agradecemos. Obrigada. A gente, em forma de agradecimento, vamos entregar aqui para a doutora Paula um certificado de apresentação e um presente. Estão obrigada. juntos. Muito obrigado. E Obrigada. vamos pegar aqui a lista de presença e a doutora Paula vai fazer o sorteio de 2 brindes que temos aqui para sortear. Então, vamos usar a doutora Paula. A gente não pegou os números das pessoas. Então, a doutora Paula escolhe aqui, em toda essa lista. Deixa eu só separar aqui, doutora.
listas. São 3 listas. Meu Deus. Adesão muito boa. Ixi, agora, Assunto que eu importante, faço? adesão maior ainda, né? O que eu faço? Como é que eu vou sortear isso aqui, meu Deus? Escolhe 2 nomes, pronto. Pronto, ó. Ângela Maria Ângela Maria da Costa. Parabéns, Ângela. Ângela, uma das funcionárias aqui com história na PST, ela tem a matrícula número 2. Nossa. Né? Depois Muito dos bem, sócios, parabéns. foi ela. Ó, legal. Parabéns, Ângela. E vamos lá. Fernando Mício. Cadê o Fernando? O Fernando, Pronto. que trabalha aí com a gente, ganhou um presente. Tá? É batom, Fernando. Viu? Batom. Ele é surdo. E nós queremos entregar um presente especial para algumas pessoas que têm colaborado bastante aqui com a gente. Todos estão colaborando muito, a participação é muito importante. Mas eu gostaria de convidar aqui o Alan e a Thaís, que tocou para a gente aqui no começo, que essa semana, entre outros, tem alegrado bastante a gente aqui com as suas músicas, né? E alegrado o nosso coração, já que estamos falando de hipertensão, de batidas do coração, né? Tem alegrado bastante o coração da gente. Esses são os nossos talentos, doutora. Eles tocam divinamente bem, trabalham aqui com a gente, né? Tem esse hobby maravilhoso e quando a gente tem um evento dom desse maravilhoso, tipo, né? E é bom a gente poder faz bem pra reconhecer, gente. faz bem para todo mundo. Eu tenho um dom muito bom para música, que é de ouvir. Eu adoro ouvir. Então... Pessoal, obrigado mais uma vez. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para quem ficou à distância, quem está assistindo online. Um grande abraço e espero vocês na próxima palestra. Né? Tivemos aqui a doutora Paula Bottini fazendo esse esclarecimento todo sobre hipertensão. A próxima palestra, principalmente para quem trabalha com voz, o pessoal da Rastreadores, o pessoal que trabalha na rua conversando com muito cliente, as secretárias que estão aqui. Né? Próxima palestra nossa com a doutora Lúcia Mourão, colega da senhora de FCM, e vai falar sobre a importância da voz. Voz, esse instrumento de trabalho muito importante para todos nós. Sejam bem-vindos para a próxima palestra. Estão todos convidados. Até mais. Tchau.